Uma decisão da Justiça do Irã provocou indignação internacional e protestos de defensores da liberdade de religião. Um homem que se converteu ao cristianismo foi condenado à morte. Todos os dias, milhares de pessoas ao redor do mundo são perseguidas por amor a Cristo. Simplesmente por dizerem que são cristãos ou terem um exemplar da Bíblia, elas correm um sério risco. Para quem lê a Bíblia, sabe que isso aconteceria, pois o próprio Jesus nos alertou que seríamos perseguidos, mas também nos orientou a ficarmos firmes. E a história que eu quero te mostrar hoje é do pastor iraniano Youssef Nadarkhani, um homem que desafiou todo o sistema e não temeu nem perder a própria vida por amor a Cristo. Paz do Senhor, meus irmãos. A história do pastor Youssef nos lembra a história dos mártires da igreja primitiva, que corriam um perigo iminente aí de perder a cabeça, de virar tochas humanas nas ruas de Roma ou de ser jogado nas arenas romanas para enfrentar os leões, tudo por amor de Cristo. E o mais interessante é o desfecho dessa história que começou há mais de 10 anos atrás e que está continuando até os dias de hoje. Eu já vou te mostrar tudo isso aqui nesse vídeo. Eu tenho certeza que esse vídeo vai falar com você assim como ele falou comigo. Antes eu quero apenas pedir a sua ajuda com o seu like, te convidar a se inscrever no canal se não for inscrito e te pedir que me ajude a pregar compartilhando esse vídeo com seus amigos e grupos do WhatsApp. Dito isso, vamos ao vídeo. Youssef Nadarkhani é um iraniano, pastor e cristão. Esses dois últimos adjetivos é o que fizeram com que ele fosse preso e condenado a ir para a terra dos pés juntos, mas ele foi livre por um milagre de Deus. No Irã, a lei do país diz que se alguém deixar a religião e for para outra religião, só por aí já vai estar cometendo um crime. E o pastor Youssef, ele não só deixou a religião, como ele também se tornou pastor. Aí para eles é o fim da picada. A história que eu vou te contar começa no ano de 2009. O pastor Youssef, ele vai preso pelo governo iraniano, acusado de não permitir que seus filhos estudassem o Alcorão, o livro sagrado do Islã. Lá também é regra que toda criança ela tem que estudar o Alcorão desde pequena. E é por isso que muitas vezes é difícil você conseguir tirar alguém da religião, porque desde pequeno as ideias estão sendo colocadas na cabeça das pessoas, desde criancinha. E aqui eu quero até abrir um parênteses, Imagine se nós tivéssemos a mesma determinação para ensinarmos as nossas crianças no caminho do Senhor. Se eles fazendo o que está errado conseguem um resultado tão grande, imagine a gente fazendo o que é o certo com a ajuda de Deus através do Espírito Santo. Pode ter certeza que muitos dos nossos jovens e adolescentes não estariam se perdendo por aí e saindo da igreja para ir para o mundão, Mas vamos voltar à história do Youssef. Ele se tornou cristão aos 19 anos de idade e 3 anos depois já havia sido separado ao pastorado. Ele fundou uma pequena comunidade cristã em sua cidade Reshit, que fica a noroeste de Teherã. Em 2009 ele foi preso acusado de abandonar a fé islâmica e condenado à pena máxima de ir para a terra dos pés juntos através de uma corda aqui, Ele seria colocado em praça pública, uma corda seria colocada aqui e ele ia para a terra dos pés juntos. Eu tô falando em código para o YouTube não derrubar o nosso vídeo, Você em casa aí eu tenho certeza que tá entendendo o que eu tô falando. O pastor ficou preso por 3 longos anos enquanto a Corte de Justiça do país analisava seu caso. Eu fico imaginando a saudade que esse pastor tinha da família, as condições precárias que ele teve que enfrentar e suportar por amor ao evangelho, Durante esse tempo aí o governo fez para ele 3 vezes a mesma proposta. Era só ele abandonar o evangelho e voltar ao islamismo e em troca ele ficaria livre da pena que foi dada para ele. E você sabe qual foi a resposta do pastor? Não quero. O pastor, por 3 vezes, recebeu a proposta de abandonar o cristianismo e voltar para o Islã, em troca da suspensão da pena de morte. Youssef Nadarkhani não aceitou. Fala se não lembra aqueles 3 jovens que estavam diante de Nabucodonosor com uma fornalha aquecida 7 vezes e que precisavam só se dobrar diante de uma estátua, mas que preferiram ser fiéis ao Senhor. Olha que coragem, ele tinha esposa, tinha filhos, tinha uma família e mesmo assim negou a tudo e não negou a Cristo. Ele renunciou a tudo nesse mundo com a certeza do porvir. Era só ele dizer sim e pronto, a vida dele todinha ia voltar, as acusações iam ser todas esquecidas, mas ele preferiu o conselho de Paulo em Atos capítulo 20, no verso 24, que dizia assim, mas de nada faço questão, nem tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do evangelho da graça de Deus. Esse versículo ele deixou se cumprir na íntegra na vida dele, Aliás, eu falei coragem, mas isso não é coragem só. É muito mais fé do que coragem, é você ter a certeza que se você fechar os olhos aqui, você vai acordar lá com Deus, E nos faz pensar como muitas vezes nós somos falhos.
Se coloque agora no lugar desse pastor, qual seria talvez a nossa reação, né? Infelizmente aqui na nossa nação, com toda a liberdade que nós temos, por muito menos tem gente abandonando a fé. Ah, porque o pastor não falou comigo, a irmã fulana me olhou com cara feia, eu não gostei da mensagem de domingo, achei que o pastor deu indireta pra mim, e por aí vai, né? O caso do pastor ganhou repercussão mundial quando saiu a sentença do governo iraniano, e a sentença era a seguinte: Youssef tinha que morrer. Eu disse tinha, porque a sentença foi dada pelo governo iraniano, mas a sentença que vale é a sentença de Deus. No dia 8 de setembro de 2012, o pastor iraniano ele foi convocado para uma audiência que durou mais de 6 horas. E quase que por um milagre, numa audiência dentro do governo iraniano, ele foi libertado e pôde voltar para sua casa. E lembra que eu disse que essa história continua até os dias de hoje? Para quem achou que o pastor Youssef, depois do susto, ia parar de pregar o evangelho, se enganou, né? Ele continua pregando o evangelho e estava preso até pouco tempo atrás. Ele foi solto agora, dia 26 de fevereiro de 2023. Ele estava preso desde 2018, acusado de implantar igrejas domésticas. E dessa vez não teve jeito, ele ainda carregou com ele 2 condenações que não foram retiradas: levar 30 chibatadas e ser exilado em uma parte remota do Irã. E tem mais, né? Quando ele estava preso, ele ainda foi acometido da doença mundial, lá em 2019, ele e os cristãos que estavam com ele. Então o milagre que Deus fez na vida dele ainda foi algo tremendo, apesar de que eu fico imaginando o que ele não deve ter passado dentro daquela prisão precária e com essa doença que naquele momento assustava aí o mundo inteiro. Em entrevista à organização Article 18, eu não sei se é assim que pronuncia, o pastor Nadarkhani disse o seguinte: agradeço a todos que oraram por mim enquanto estive na prisão. Tudo que eu suportei foi pouco em comparação com o que Cristo fez por nós. Tudo que ele passou, ele diz que foi pouco em comparação do que Cristo fez por mim e por você, né? Quando você vê um testemunho assim, quando eu vejo um testemunho assim, eu tenho certeza que isso mexe com a gente. Eu quero deixar aqui uma pergunta para você que eu fiz primeiro para mim. Se acontecesse algo no Brasil e nós também fôssemos aí condenados à prisão por causa do amor de Cristo, qual seria a nossa atitude? Qual seria a nossa atitude diante de um perigo iminente se nós não deixarmos o evangelho? É para nós refletirmos, né? Esse vídeo de hoje eu quero deixar como uma reflexão para nós. Para nós deixarmos como uma reflexão até para que muitas vezes quando nós pensamos aí em desistir, em largar tudo, por pequenas coisas, por situações que acontecem no dia a dia dentro da igreja, ou por situações que acontecem na nossa vida e nós queremos desanimar, nós pensarmos que existem pessoas que estão dispostas até a dar a sua vida para não negar esse evangelho e para não deixar Cristo. Essa é a reflexão de hoje, esse foi o vídeo de hoje. Para você que ficou até o final, eu te agradeço por ter clicado nesse vídeo, por ter ficado comigo até o final. Eu também quero deixar um vídeo aqui desse lado para você estar assistindo, vai aparecer a imagem. Esse vídeo também está uma bênção, é só você clicar nele que você vai ser direcionado. Um grande abraço e até o próximo vídeo.